Fala, Fiel, tudo bem? Mais um conteúdo especial para vocês e agora o prazer de anunciar a volta desse cara aqui, Bruno Maziotti. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Ortega? Prazer, depois de tanto tempo, né, que a gente já fez tantas e tantas entrevistas em outros carnavais, agora a gente está junto aqui também. O Bruno já está trabalhando com a gente já tem algum tempo, ele veio para fazer inicialmente uma consultoria e claro que a gente vai aproveitar um pouquinho de toda essa bagagem, de toda essa experiência, é uma referência, né, na área em que atua há muito tempo, para a gente lembrar o que foi lá atrás e o que está sendo agora. É meio que uma volta para casa, né? Assim, porque aqui você conhece tudo, conhece funcionários e o clube também vai se transformando, você foi se transformando. Como é que foi esse reencontro agora? Ortega, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar voltando a uma casa que eu admiro muito, tenho muita gratidão, né, que há 10 anos atrás acreditou num projeto de inovação, né, de processos, enfim. Então você reencontrar aqui amigos, pessoas que ficaram, né, nesses anos todos aqui, de fato é muito importante para mim. E também agradecer ao próprio Ronaldo, que deu a oportunidade de estar compartilhando a experiência, né, do Cruzeiro, do Valladolid e com essa consultoria aqui ao Corinthians. Esse modelo de consultoria é um modelo permanente, né, então aqui eu divido as minhas tarefas com os outros clubes, mas não deixando de fazer menos pelo Corinthians, muito pelo contrário, eu entendo bem qual é a cobrança dessa casa, né, o que essa casa realmente requer dos seus profissionais, dos seus jogadores, e esse nível de cobrança é que a gente tem que ter em mente para poder nos pautar pela responsabilidade. Então eu venho desempenhando a função ultimamente como um gerente de performance e saúde, para poder promover essa integração do departamento de saúde e também de performance, no intuito de promover também a maior disponibilidade dos atletas a jogos, a treinos, né, que a nossa performance seja uma performance que a torcida se identifique, que sempre foi a cara do Corinthians. E a ideia basicamente é essa, e aí eu tenho participado nessa fase de diagnóstico, de poder ajudar a equipe que está aqui, para que a gente tenha realmente um processo metodológico que faça todo sentido, não só para os nossos jogadores, mas também para o treinador com a sua comissão técnica. Antes da gente entrar nos casos atuais, eu tenho o costume de perguntar para os jogadores que saem daqui e vão viver novas experiências, novas culturas em outros países, como é que eles voltam e como é que eles cresceram como profissionais e como pessoa. Você também, assim, acho que dá para a gente traçar esse paralelo, porque desde que você saiu daqui também com cases de muito sucesso como o Ronaldo, como o próprio Renato lá em 2015, cara, você voou para Seleção Brasileira, Europa, Paris Saint-Germain, depois Seleção Uruguai, entre tantos outros projetos. Chegando agora a esse nível de uma gerência de saúde e performance. Como é que você construiu essa sua evolução de carreira profissional? Essa pergunta para mim é muito boa, que me dá a oportunidade de poder, né, talvez revelar aqui um pouquinho. Foi sempre um desejo meu de poder ser a pessoa que pudesse estar próximo da solução dos problemas que a gente encontrava no cotidiano dos clubes, né? Então, o que me pautou muito foi a questão da inquietude, da curiosidade. Eu sempre tive a vontade de poder entender um pouquinho da área dos meus pares, né? Entender um pouquinho mais da preparação física, da área da nutrição, do futebol em si, né? Do conteúdo tático e técnico. E eu vim me formando, hoje eu formado na educação física, com doutorado na área de biomecânica também, fazendo a formação de treinador na Europa, não porque eu quero ser treinador, mas para conhecer mais ainda o produto e poder estar próximo da solução. E hoje eu me sinto capacitado para poder, de fato, trazer a minha experiência somada ao longo dos últimos anos, né, com bastante tempo na Europa, futebol asiático, passagem em seleções, enfim. E acho que posso contribuir principalmente mostrando aquilo que eu errei, que eu me equivoquei, né? Para que isso pudesse realmente trazer aí, adiantar essa curva de aprendizado, entender que quanto mais próximo dos processos que nós tivermos, mais eu vou estar próximo aos resultados e principalmente ao sucesso. E eu acho que um pouco dessa experiência eu vim para passar aqui para o pessoal do Corinthians. Eu já faço isso também, essa função no Valladolid, né, e juntamente no Cruzeiro, juntamente com os dois clubes, então me sinto bastante confortável para poder contribuir nesse momento do Corinthians, que para mim sempre, eu já disse e repito, é uma casa que me trata com muito respeito, a torcida também me trata com muito respeito, eu queria agradecer a eles também, desde o primeiro momento que foi sinalizada a possível volta, eles sempre fizeram campanha, volta. Você comemora como uma contratação. Eu acho que assim... Não sei se isso é um peso para você. Não, mas... muito pelo contrário, eu vejo como responsabilidade, eu acho que tem que fazer juiz a esse carinho, né, essa gratidão toda. E não tenha dúvida que eu não vim para fazer menos, e, enfim, eu acho que a ideia é a gente realmente trazer o Corinthians a um patamar que sempre foi dele, né? Sempre pertenceu aos clubes que saíam à frente com inovação, e é isso que a gente vem fazer aqui agora. E quando você chega, é um momento em que o calendário apertou tanto que aí não era possível evitar o que aconteceu, várias lesões, vários jogadores fora, por
transição ou por departamento médico, traumas, lesões musculares, enfim, coisas que a gente não consegue controlar. Queria que você passasse um pouco como é que foi dali para frente, né, nessas últimas semanas, como é que foi o trabalho, como é que foi essa transição com a comissão do Vitor e principalmente já os primeiros resultados que a gente está observando com o Mister recebendo mais jogadores à disposição para as rodadas seguintes. Essa é uma boa pergunta e eu gostaria de fazer uma reflexão sobre ela, né, porque a variável calendário, ela não vai mudar no nosso calendário, né? Então, quanto mais você se debruça sobre o entendimento do seu calendário, os momentos mais densos desse calendário, você consegue intervir de forma imediata ou até de forma antecipada, que é o cenário ideal, sobre as outras variáveis, né? Quais são as outras variáveis? O nível de robustez, ou seja, de performance dos atletas melhor, né? Um controle mais apurado e mais detalhado da recuperação pós-jogo de cada atleta. Então, se eu quero criar muito impacto, eu preciso monitorar em alta frequência. Essa é uma das premissas hoje que pauta o meu trabalho. Então, assim, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente avalia os nossos atletas, mais a gente consegue mudar no seu nível de performance. A gente não trata a máquina, né? A gente não trabalha com máquina, são atletas, são seres individuais, né? São seres biológicos e a gente precisa levar também um lado psicocomportamental, que é extremamente importante. Então, esse tipo de conexão com os seus atletas, ela faz diferença para você poder sintonizar entre uma melhor performance, né, um melhor quadro de recuperação, um melhor nível de fadiga. Tudo isso faz parte desse contexto complexo que é o futebol. E aí o que eu posso te dizer é, se a gente tem aqui um pouco mais do conhecimento da cultura futebolística do país, isso traz uma grande vantagem, que nesse caso é o momento de aprendizado da cultura portuguesa, que é a comissão que a gente vive aqui, que está se identificando, está aprendendo a lidar com essas variáveis que não são fáceis de ser manipuladas, mas eu acho que com um pouco da ajuda de cada um aqui no departamento, porque essa é uma solução que se constrói com várias mãos, não é uma construção apenas unicamente minha. Eu tenho a responsabilidade de liderar esse processo, mas eu tenho uma equipe aqui capaz, né, os liderados compraram a ideia, e é isso que a gente vem fazer. Então, tudo isso é, de fato, bastante desafiador. Essa é a ideia, né, somado ao fato de que eu sempre tive que adaptar às outras culturas. Então, isso também me trouxe uma qualidade de antifragilidade, que é essa cultura de antifragilidade que a gente tem que ter aqui dentro, porque aí você tem a capacidade de se adaptar aos desafios que a gente vai se encontrar na longa jornada que é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tudo que o Corinthians queira brigar. Me corrija se eu estiver errado. Lá atrás, no seu início de trabalho com o Renato Augusto, era um jogador que necessitava de cuidados especiais já naquele momento, né? Onde ele era mais novo, talvez tinha até uma outra composição ali física que hoje já muda com o passar do tempo, com o passar da idade. Não sei se eu me lembro bem, era um desequilíbrio que ele tinha, né? Que aí foi corrigido. Hoje você volta a trabalhar com o Renato e aí isso está despertando muito a curiosidade do torcedor a entender o que está acontecendo com o Renato Augusto. Ninguém melhor do que ir direto na fonte. Bruno, o que está acontecendo com o Renato? Eu até me arrisco a dizer, né, e pautado nos nossos testes quantitativos, a performance do Renato ela é muito boa esse ano, né? Mesmo com o passar da idade, mas é um atleta que tem um perfil altíssimo competitivo, um atleta que se cuida muito, né, extremamente profissional nos seus cuidados em relação ao componente nutricional, do sono, enfim. Então, isso tudo me favorece a desenvolver, né, a sua melhor performance. Logicamente que eu entendo que a velocidade disso tudo, né, compartilhada com o torcedor, ele quer ver seus atletas, né, no campo o mais rápido possível. Mas aí eu tenho a responsabilidade de pautar o trabalho justamente em função de todos esses fatores que eu já mencionei aqui e sabendo em que momento a gente vai conseguir aplicar tudo isso. Hoje o momento do Renato, por exemplo, é um momento que ele tem uma lesão na musculatura do solear, é uma musculatura extremamente solicitada, que por característica com a idade, né, todos os atletas, iminentemente todos os atletas, começam a perder a sua capacidade de produção e mais força, então eu preciso ter um cuidado. Eu gosto até de pautar esse exemplo, porque vou dar um exemplo bastante peculiar e que aconteceu recentemente, foi a própria lesão do Sérgio Ramos, um zagueiro de 34 anos, né, na mesma faixa do Renato. Ele passou quase 5 meses se recuperando de uma lesão como essa, pelo simples fato de que o cálculo dessa carga, né, no seu retorno ao campo, né, no melhor momento de colocá-lo para o jogo, para treino, dificultou essa sua recuperação. Então, sabendo de tudo isso, principalmente dos equívocos que se cometem, né, e essa responsabilidade que me cabe, eu prefiro ter o trabalho do Renato de bastante tranquilidade, cautela, porque eu sei o quanto esse atleta pode nos entregar. Não só o caso do Renato, mas o caso de outros atletas, que a gente começa agora a ter um certo cenário um pouco mais tranquilo, né? Não é menos caótico, porque o futebol é um cenário extremamente caótico, a gente precisa saber disso, né? Até mesmo no caos existe um certo padrão, e a gente precisa identificar esses padrões.
E por isso que a ciência nos ajuda a tornar a nossa prática menos falível. Então a gente tem aqui uma estrutura que nos possibilita isso dentro do Corinthians, né? Bastante gente preparada, né? Capacitada do ponto de vista teórico para poder lidar com essas variáveis, e a gente vem fazendo isso com todos os atletas. Não é somente a questão do Renato nesse momento, né? Dentro do departamento médico, ele ainda passa por um processo de recuperação, ele não está na fase de transição, ele está no processo de recuperação. É um atleta que está bastante ansioso para estar voltando, né? Mas graças a Deus a gente já está aí, né, eminentemente à margem de colocar os outros atletas numa condição já de competição, que para a gente é importante nessa fase que venha logo a seguir, que é a fase do mata-mata, das competições mais importantes do ano. É muito importante para o torcedor ouvir isso, né? Para entender e ter paciência, para ter o Renato bem, né? Para ter o Renato definitivamente nos jogos do restante da temporada e não esse bate e volta com o jogador sentindo que é sempre muito ruim. Última, Bruno, um outro jogador que também é ídolo da torcida e causa muita interrogação e pergunta o que acontece, será que volta, será que não volta? O William. E aí, assim, é uma lesão totalmente diferente, é a questão do ombro, que muitas vezes ele mesmo passa ali pela gente no treino e fala assim, não, eu já poderia jogar. O grande problema é que, para eu correr, eu mexo justamente o ombro que está machucado. Então, me limita na minha movimentação. Queria que você explicasse um pouco o trabalho que foi feito com o William, até o ponto que você o liberou já para fazer os treinamentos. Veja, a lesão do William foi uma lesão incomum para o jogador de futebol, né? Acontece raramente, mas acontece. Foi uma subluxação durante o jogo, ele teve um episódio no jogo, queria voltar ao jogo, até porque a gente, na expressão popular, estava com sangue quente, então para ele era importante voltar naquele momento, era um jogo importante para o Corinthians. E aí, logicamente, com uma lesão como essa, você tem um prognóstico entre 4 semanas, né? Então o William está entrando agora na sua 3ª semana, né? Já numa fase bastante adiantada do seu processo de recuperação, graças ao trabalho incansável, tanto da área da recuperação aqui do Corinthians, do Departamento de Saúde, e com os cuidados que o William também tem de forma individual. Isso é extremamente importante. Então, o William entra num momento que já não perde tanta quantidade de treinos, isso é importante, porque no final das contas a gente quer proteger a lesão do ombro, mas tem que pensar no atleta como um todo, as lesões musculares que podem surgir. Então, a carga de treino para o William é extremamente importante e ele vem conseguindo fazer de maneira segura do treino, porque é onde a gente pode controlar melhor esse ambiente, diferentemente do jogo. Então, no jogo, a gente tem a necessidade de trazer o atleta mais apto possível. Uma coisa é colocar no campo apenas e outra coisa é ter a performance no campo. Todo mundo que quer ver o William jogar, todo mundo quer ver o seu melhor desempenho, a sua melhor performance. Então, nós temos a responsabilidade, essa é a palavra que eu uso muito, de entregar dentro do melhor possível as condições do William para poder competir de igual para igual, não só internamente com seus atletas, mas também externamente com a equipe adversária. Então, a gente está muito próximo de trazer o William para essa condição, né? Outros atletas também já nesse momento, e isso favorece muitíssimo o trabalho do treinador. Bruno, muito obrigado. Um prazerzaço ter você aqui com a gente. Eu também sou novo aqui na casa, você é um novo antigo, já de volta, mas assim, a gente conviveu tanto aqui na seleção, é uma honra aprender com você aqui também, ter essa convivência. E, Fê, eu acho muito importante, né? E o Bruno também valoriza muito essa parte da comunicação, para que a informação chegue correta para vocês, né? Então a gente vai tentar repetir isso aqui na medida do possível e quando for necessário, para que a gente sempre leve para você a informação correta. Obrigado, Bruno. Ortega, obrigado. Mais uma vez eu agradeço a casa por estar retornando aqui, poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, fazer um apelo à torcida, ao fiel torcedor, né, que está sempre apoiando a gente, que continue nos apoiando, né? Os desafios vão surgir, mas tenham a certeza que aqui se trabalha muito para que tudo isso realmente possa ser vivido na mais alta intensidade e com uns êxitos que a gente realmente imagina no final da temporada. Um grande abraço a todos. É isso, obrigado, Fiel. Um abraço.